Imagine sua vida, sua rotina, seus planos, suas expectativas, tudo parece previsível, seguindo um caminho traçado. Agora, imagine se de repente o divino irrompesse em seu mundo de forma tão avassaladora que nada mais fizesse sentido. Como você reagiria? Essa é a premissa de uma história que desafia a lógica, uma narrativa antiga que, ainda hoje, nos força a questionar os limites do possível. Se você está pronto para mergulhar em um universo onde o sagrado se encontra com o profano de maneira inesquecível, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa jornada. Nossa história começa em Nazaré, uma pequena e esquecida aldeia nas colinas da Galileia, um ponto quase invisível no mapa do vasto Império Romano. Não era um lugar de grandes eventos ou de pessoas importantes, mas sim de pastores, agricultores e uma vida simples, ditada pelo ritmo da natureza e das tradições. Ali vivia Maria, uma jovem judia, noiva de José, um carpinteiro. Sua vida era a de qualquer outra moça de sua idade. Tarefas domésticas, a expectativa do casamento, a formação de uma família. Seus dias eram preenchidos com a rotina comum, os murmúrios da comunidade, os aromas familiares do pão assando e o calor do sol sobre a terra. Árida, ela era uma mulher comum, em um tempo comum, prestes a ter sua vida virada do avesso. Foi em meio a essa aparente normalidade que o extraordinário aconteceu. Um dia, enquanto Maria estava em sua casa, talvez preparando uma refeição ou tecendo, a quietude foi quebrada. Não por um som, mas por uma presença, uma luz que não vinha do sol, uma figura que transcendia qualquer forma humana conhecida. O ar pareceu vibrar com uma energia que não pertencia a este mundo. Era o anjo Gabriel, um mensageiro do Altíssimo que se materializou diante dela, um ser de glória e poder que deveria ter incutido pavor paralisante, mas que, antes de qualquer palavra, já havia quebrado a barreira do mundano. A primeira saudação do anjo não foi um cumprimento simples, mas uma declaração que ecoou na alma de Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Essas palavras não trouxeram conforto, mas uma profunda perturbação. Maria não entendeu. Agraciada? Por que ela? O que significava ser agraciada e ter o Senhor consigo daquela forma tão imponente e assustadora? Seu coração se encheu de temor e confusão. Ela não se sentia digna de tal atenção, nem compreendia a natureza daquele ser que a observava com uma intensidade divina. O silêncio que se seguiu foi preenchido com a perplexidade de uma jovem diante de um mistério que ela sequer sabia como começar a desvendar. Na cultura judaica da época, a condição de uma mulher noiva era sagrada. O noivado era um compromisso tão sério quanto o próprio casamento, e qualquer desvio poderia acarretar severas consequências sociais, incluindo a desonra pública e até mesmo a morte por apedrejamento, dependendo da gravidade da transgressão. Maria, ao receber a visita de um ser celestial com uma mensagem tão enigmática, não estava apenas diante de um fenômeno pessoal, ela estava à beira de um abismo social e existencial. Aquele encontro inesperado, aquela quebra na sua rotina pacata, não era apenas um evento espiritual, mas um terremoto com o potencial de destruir sua reputação, seu futuro e sua própria vida. A pergunta que pairava no ar era: o que viria depois dessa saudação tão perturbadora? Gabriel, compreendendo o temor e a confusão de Maria, aprofundou o anúncio. Não temas, Maria, declarou com autoridade serena, pois encontraste graça diante de Deus. E eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. A promessa transcendia qualquer expectativa. Este filho seria grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe daria o trono de seu pai Davi. Ele reinaria sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino não teria fim. Um pronunciamento que reescrevia o destino, entregue a uma jovem de uma vila obscura. A mente de Maria, humilde e cheia de fé,
não podia ignorar a realidade biológica. Virgem, prometida em casamento, mas ainda não casada, a ideia de conceber um filho era, para a lógica humana, simplesmente impossível. Sua pergunta, desprovida de ceticismo, mas carregada de palpável perplexidade, ecoou no silêncio. Como será isso? Pois não conheço homem algum. Não era recusa, mas um pedido sincero de esclarecimento diante de um paradoxo que desafiava sua compreensão do mundo e da vida, um abismo entre o divino e o terreno. A resposta de Gabriel dissolveu as fronteiras do possível. O Espírito Santo virá sobre ti, ele explicou, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Não haveria união carnal. A concepção seria um ato direto e sobrenatural de Deus, uma intervenção que ignorava as leis da natureza. A sombra do Altíssimo era metáfora poderosa para a presença santificadora, gerando vida onde humanamente não poderia haver, transformando uma jovem virgem na mãe do Messias prometido. Este Messias, conforme expectativas judaicas, deveria ser um rei guerreiro, um libertador político que restauraria a glória de Israel. Contudo, a promessa de Gabriel ia além, um reino eterno, não apenas sobre Israel, mas sobre a casa de Jacó, com implicações universais. Aceitar tal anúncio significava para Maria não só a incompreensível concepção, mas o estigma social devastador de uma gravidez fora do casamento. Naquela cultura, isso poderia significar desgraça pública, repúdio e até apedrejamento. A promessa divina exigia dela fé que superasse a lógica, a vergonha e o medo. Para solidificar a magnitude do que estava sendo proposto e a capacidade divina de cumprir o impossível, Gabriel ofereceu um sinal. E eis que também Isabel, tua prima, em sua velhice, concebeu um filho. Este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. A gravidez de Isabel, milagre por si só, servia como testemunho de que, para Deus, nada é impossível. A onipotência divina não conhecia limites, e o que parecia uma contradição insuperável para a mente humana era apenas mais uma manifestação do poder criador. A escolha de Maria não era apenas para conceber um filho, mas para se tornar parte de um plano divino que desafiava toda a lógica e expectativa mortal. Mas o anjo Gabriel, percebendo a magnitude do que pedia e a vertiginosa incompreensão que se abatia sobre Maria, não parou apenas na explicação do poder do Altíssimo. Ele ofereceu um sinal, uma evidência irrefutável de que o impossível já estava em movimento. E eis que Isabel, tua parente, em sua velhice, também concebeu um filho, revelou Gabriel. Isabel, a mulher estéril, que já havia passado da idade de ter filhos, estava no 6º mês de uma gravidez milagrosa. A notícia era um golpe de realidade, um elo tangível entre o divino e o mundano, conectando a promessa abstrata a um evento concreto e familiar. A revelação de Isabel não era apenas informação, era um farol, uma âncora para a alma de Maria. Imagine a cena. A jovem Maria, ainda processando a ideia de uma concepção virginal, agora ouve sobre sua parente idosa, que todos pensavam ser incapaz de gerar vida, carregando um bebê. Essa notícia, vinda diretamente do mensageiro celestial, ecoava a verdade mais profunda que Gabriel acabara de enunciar, porque para Deus nada é impossível. Este não era mais um conceito distante, mas uma verdade palpável, materializada na carne e no sangue de sua própria família. A dúvida no coração de Maria começava a se desvanecer diante de tal testemunho irrefutável. Aceitar o que humanamente é incompreensível exige uma coragem que transcende a lógica. Maria estava sendo convidada a abraçar um destino que desafiaria todas as convenções sociais e religiosas. O testemunho de Isabel servia como um pilar, fortalecendo sua fé em um momento de incerteza avassaladora.
É um lembrete poderoso de que mesmo quando o caminho à frente parece escuro e as dúvidas se agigantam, a palavra de Deus e o testemunho de outros fiéis podem ser a luz que precisamos. Se você também já enfrentou momentos de fé abalada e encontrou força em histórias assim, deixe seu like e compartilhe nos comentários qual testemunho mais te inspirou. Sua experiência pode ser a luz para alguém. A história de Isabel não era apenas um fato isolado, era um eco profético, uma prova viva da intervenção divina. Ela demonstrava que Deus não opera apenas no grandioso, mas também no íntimo e no improvável. Para Maria, essa era a confirmação de que ela não estava sozinha em sua jornada extraordinária. A gravidez de Isabel era a garantia de que o mesmo poder que operava em sua parente, superando anos de esterilidade e a barreira da idade, estava agora operando nela, superando a barreira da virgindade. A palavra de Deus era confirmada por um sinal tangível, solidificando a crença de que a promessa divina é sempre maior que a limitação humana. Diante dessa evidência inegável, a fé de Maria foi fortalecida. Ela não estava mais apenas ouvindo uma promessa. Estava vendo a prova viva de que, para Deus, nada é impossível. A coragem para aceitar o que humanamente era inconcebível encontrou seu alicerce. A incerteza deu lugar a uma convicção profunda, um sim, que ressoaria através dos séculos. Este sinal não removeu todos os obstáculos futuros, nem apagou as dificuldades sociais que a aguardavam, mas deu a Maria a certeza de que ela era parte de algo muito maior, um plano divino que se desdobrava com sinais e maravilhas, preparando-a para a jornada que a transformaria na Mãe do Salvador. A resposta de Maria, então, ecoou com uma simplicidade que desafiava a imensidão do que lhe fora proposto. Eis aqui a serva do Senhor. Encumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nestas poucas palavras reside uma profundidade teológica e uma coragem pessoal que ressoam através dos milênios. Não foi um sim ingênuo, mas uma afirmação consciente de submissão a uma vontade maior, uma fé inabalável que transcende a lógica humana e a aceitação de um destino que para qualquer outra mulher seria impensável e socialmente devastador. Ela não pediu garantias adicionais, não negociou os termos. Sua alma, agora plenamente convencida pela palavra de Gabriel e pelo sinal de Isabel, rendeu-se à soberania divina com uma confiança admirável. O significado teológico de sua submissão é monumental. Ao declarar-se serva do Senhor, Maria reconheceu sua posição diante do Criador, mas também abraçou um chamado que a elevaria a uma honra sem precedentes. Sua fé não era passiva, era uma fé ativa, que se manifestava na disposição de ser instrumento para o plano redentor de Deus, independentemente do custo pessoal. Ela compreendia que o cumprimento da promessa messiânica dependia, em parte, de sua livre e corajosa aceitação. Era um ato de entrega total, onde o eu se dissolve para que a vontade divina possa florescer. Um exemplo supremo de humildade e devoção que moldaria o curso da história humana para sempre. As implicações de sua escolha para o plano da salvação são incalculáveis. O sim de Maria não foi apenas a permissão para que o Verbo se fizesse carne, foi o elo humano indispensável que conectou o céu e a terra, a divindade e a humanidade. Sem sua coragem e obediência, a encarnação, o cerne da fé cristã, não teria ocorrido da maneira divinamente planejada. Ela se tornou a porta de entrada para a esperança da humanidade, a Mãe do Salvador. E sua atitude de cumpra-se em mim ecoa a própria oração de Jesus no Getsêmani. Seja feita a tua vontade. Maria, em sua simplicidade, tornou-se copartícipe de um mistério que transcende toda a compreensão humana, um testemunho vivo do poder transformador da fé. A atitude de Maria continua a inspirar gerações de crentes, não como um modelo inatingível,
mas como um farol de como a fé e a submissão podem navegar pelas águas mais turbulentas da vida. Sua história nos desafia a olhar para além do imediato, a confiar no invisível e a aceitar que os caminhos de Deus muitas vezes divergem drasticamente dos nossos. Ela nos ensina que a verdadeira coragem não está na ausência de medo, mas na decisão de avançar apesar dele, ancorados na promessa de que para Deus nada é impossível. Em um mundo que valoriza o controle e a autossuficiência, Maria nos lembra do poder libertador da entrega e da beleza de ser um instrumento nas mãos do Altíssimo, mesmo quando a tarefa parece esmagadora. Para os dias atuais, a mensagem de Maria é um convite persistente. Em um cenário de incertezas e demandas incessantes, somos chamados a ponderar. Estamos dispostos a dizer sim aos planos de Deus para nossas vidas, mesmo quando eles nos tiram da zona de conforto, desafiam nossa lógica ou nos expõem a julgamentos. A jornada de Maria não terminou com o anúncio, ela apenas começou. Sua vida foi um testemunho contínuo de fé, amor e perseverança. Convidamos você a aprofundar seu estudo da palavra, a explorar as riquezas dessa narrativa e a descobrir como a coragem e submissão de uma jovem mulher, há 2 milênios, podem moldar sua fé. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar explorando os mistérios e as verdades que a Bíblia revela, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo, onde desvendaremos outro capítulo fascinante da história da fé.